preciso de ar-condicionado para trabalhar com extensão de cílios? Se você é iniciante, provavelmente a briga com temperatura e umidade ali, aliada aos nossos adesivos, deve ser um dos seus maiores problemas ou maiores dúvidas. E eu vou te passar aqui algumas dicas para você conseguir trabalhar bem com os adesivos, com a variedade de adesivos que nós temos no site da Sobelli, mesmo sem ar-condicionado. Se você não me conhece muito, prazer, eu sou a Andreina, mas pode me chamar de Andy porque nós já somos íntimas. De fato, se você fez um curso de extensão de cílios, você já aprendeu que a temperatura e a umidade são muito importantes no momento do nosso trabalho. A umidade vai influenciar no tempo de secagem do nosso adesivo. Quanto mais umidade, mais rápido ele fica, e quanto menos umidade, mais lento ele fica. Vou te dar uma dica, um macete para você não esquecer disso. Pensa na Super Bonder. A Super Bonder é a base de cianoacrilato, que é um dos componentes que é parecido com o que tem na nossa cola. E eu quero que você pense o seguinte: em algum momento da sua vida você sujou o dedo do Super Bonder e inventou de lavar? O que acontece? Enrijece na hora, fica branco, porque o excesso de umidade, quando você vai lavar, faz com que o adesivo seque completamente, com que ele tenha uma polimerização incorreta. Então, quanto mais água, mais rápido o adesivo fica. Já a temperatura influencia mais na questão de degradação. Ainda pensando nesse exemplo que a gente falou, talvez sua mãe, sua avó fale para você guardar a Super Bonder na geladeira. Por quê? Para que fique longe da temperatura. A temperatura faz com que nosso adesivo se degrade mais rápido. Mas calma, não tô falando aqui que você tem que guardar o adesivo de extensão de cílios na geladeira, não tô falando isso. É só para você ter esse exemplo em mente para lembrar qual é a influência que a umidade e a temperatura tem no nosso adesivo. Mas Andreina, se a temperatura e a umidade são tão importantes, eu preciso então ter um ar-condicionado. Não necessariamente. Ter um ar-condicionado vai facilitar o seu dia a dia como extensionista de cílios. Mas se você é iniciante, eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: faça o melhor nas condições que você tem. Então, por isso eu vou te ensinar macetes que podem te ajudar a trabalhar bem, mesmo sem ar-condicionado. Mas, de fato, é importante que você se planeje para ter uma cartela de clientes bacana, para que você consiga fazer investimentos para que fique mais confortável para você como profissional e para sua cliente. O primeiro ponto para você conseguir trabalhar sem ar-condicionado é entender essa questão de temperatura e umidade. Vou deixar aqui o exemplo de um adesivo, o adesivo Haig da Sobelli, que é um adesivo muito versátil nesse sentido. Quando a gente lê a descrição, eu tô aqui no site da Sobelli, quando a gente lê a descrição desse adesivo, nós temos que ele é um adesivo com tempo de curagem de 1 a 2 segundos. Esse é o tempo em que eu tenho que mergulhar o meu fio no adesivo e acoplar no fio da minha cliente. Temperatura ideal de ambiente é de 20 a 30 graus. Então, se tiver mais que 30 graus, provavelmente esse adesivo vai ficar viscoso mais rápido. Isso vai fazer com que você tenha que trocar a gotinha de adesivo por mais vezes. A umidade indicada é de 50 a 90. Então, é um espaço de umidade amplo. Eu gosto muito desse adesivo pela praticidade que ele oferece durante o atendimento. Mas vamos pensar que é de 50 a 90. Vamos fingir que hoje está ali abaixo de 50% de umidade. O que vai acontecer com esse adesivo Haig? Ele vai ficar mais lento. Então, se ele estiver dando muito stick, o que é o stick? É quando um fio anda no outro. O que eu poderia fazer para facilitar o meu atendimento? Poderia usar um acelerador de adesivo, como esse aqui da Massa, que você encontra também no site da Sobelli. Quando a gente passa o acelerador de adesivo no chicote do fio, a gente acelera ele. Então, mesmo você estando com o adesivo Haig, que tem a umidade ideal de 50 a 90, estando nesse tempo, ele vai colar de 1 a 2 segundos. Se tá 40% de umidade, 30% e você passa o acelerador, ele vai continuar tendo esse tempo de 1 a 2 segundos. Andreina, mas se eu não tenho o acelerador, o que vai acontecer com o meu adesivo? Ele vai ficar mais lento. Então, se ele era um adesivo de 1 a 2 segundos, dentro de 40 a 50% de umidade, nós estamos ali com 30, 40, ele vai ficar mais lento. Ele vai se tornar um adesivo de 3, 4 segundos e pode te causar alguns sticks. Outra coisa que você poderia fazer nessa condição para não ter o stick: ligar um umidificador perto do seu ambiente de trabalho para subir a umidade local ali naquela região e tornar esse adesivo ali, fazer com que ele volte ao tempo dele de 1 a 2 segundos. Vamos para outro exemplo agora? Se a minha umidade estivesse acima de 90, isso é muito difícil, né? Só se estiver chovendo dentro da sua sala. Mas supondo que isso acontecesse, o que eu poderia fazer? Usar um adesivo mais lento. Então, uma das alternativas, caso você não tenha ar-condicionado, é ter 2 adesivos. Ter um adesivo reserva para essa situação de umidade muito alta. O Haig já é um adesivo muito versátil, aguenta até 90%, dificilmente você vai ter mais de 90% de umidade. Mas eu vou te dar uma sugestão de um outro adesivo para esse tipo de situação. Entrei aqui, o adesivo P+, ele é um adesivo de até 3 segundos, dentro do intervalo de 40 a 90%. Então, mesmo que esteja um pouco acima de 90, ele ainda vai estar ali com 2 segundos, 1,5 segundos, vai deixar ele um pouquinho mais
rápido, mas não tão rápido ao ponto de dar uma falsa colagem. Além disso, no site da Sobel você encontra uma grande gama de adesivos com a descrição de temperatura e umidade ideal, de tempo de secagem, de temperatura ideal. Ou seja, tem uma variedade que com certeza você vai encontrar os adesivos que se adequam melhor ao seu local de atendimento. Se você não entendeu ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vem resolver tudo pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida podem me chamar no direct